Boa noite, eu sou o Perito Walter, juntamente com Leonardo Mendonça, hoje, 19 de setembro de 2019, nós estamos dando início ao nosso primeiro programa, Café com Perícia Forense. Esse programa está sendo transmitido ao vivo pela Fotograft, e é com muito orgulho, e é com muito prazer e satisfação, que nós vamos dar início a esse trabalho. O nosso tema da palestra de hoje será a violência sexual, do trauma à morte em mulheres e crianças. Para debater esse tema, nós temos os nossos convidados, nossos 3 convidados, essa plateia maravilhosa que veio nos prestigiar, e também você que está nos ouvindo no canal. Professor Leonardo, vamos iniciar a apresentação dos nossos convidados? Vamos. Mas antes eu queria falar e agradecer aos nossos patrocinadores e primeiro agradecer a Elefante por tão bem nos receber aqui nesse espaço. Agradecer a Gold Nefro e a Top Nefro que patrocinaram e ajudaram para que o evento aconteça. Quero agradecer a Norimar Miller, a melhor assessora de imprensa da nossa região. Quero agradecer novamente a Fotograft por estar filmando e transmitindo ao vivo o nosso programa no YouTube. E, inclusive, estão transmitindo direto do canal da Fotograft, porque nós tivemos um probleminha no nosso link. Agradecer ao Carlos Freire, do Hotel Regente, que também nos ajudou a patrocinar, nos ajudou patrocinando. E finalmente, queria agradecer a RR Pneus por também ajudar patrocinando e auxiliando a realização do nosso evento. Bom, agora eu também quero mandar alguns, não agradecimentos, mas algumas saudações, professor Leonardo. Primeiro para o diretor do Centro de Perícias Científicas, Renato Chaves, doutor Celso Mascarenhas, ao diretor do INFO, Instituto Nacional de Perícias e Ciências Forenses, Pablo Francês, a minha amiga, doutora Carmela Alencar, presidente da Associação Brasileira de Enfermagem Forense, que estaria nos assistindo ao vivo e deve estar nos assistindo pela Fotograft agora. E, doutora Carmela, a senhora estará aqui em dezembro participando do Café com Perícia Forense, com o tema A Importância da Enfermagem Forense na Sociedade. E nós estaremos aí em Recife, em março, para o ano, participando da primeira jornada pernambucana Infor. Também quero mandar um abraço aos coordenadores do Infor de Maranhão, São Luís, a Tânia, o Marcos, grandes parceiros, Boa Vista, a doutora Mariana. Não podemos esquecer da minha amiga perita, Gigi Barreto. Gigi Barreto, minha amiga, ela nos entrevistou, nós estivemos em Manaus no mês passado, ela nos entrevistou no canal dela. E, inclusive, eu recomendo para vocês visitarem no YouTube o canal da Gigi Barreto. Foi uma entrevista muito legal, recomendo. Pois é, e também falamos em Manaus, vamos falar do meu perito amigo João, coordenador do Infor de Manaus, que estará realizando no dia 8 e 7 de novembro a jornada de mentes criminosas. Vai realmente ser um sucesso. Bom, vamos começar? Alguma apresentação ainda, professor Leonardo? Eu queria agradecer a ajuda, a parceria, o suporte da Ellen, a que vocês conhecem como farmaconcurseira. Ela ajudou a fazer a divulgação no meio e foi espetacular. A Ellen, muito obrigado, Ellen. Também não posso deixar de agradecer uma pessoa que, de forma espontânea, criou a nossa logomarca, que é a Audrey. A Audrey que está ali atrás,
quem não conhece. Muito obrigado, Audrey. Espetacular, você fez um trabalho muito legal. Ela não só fez a nossa logomarca, como ela fez também alguns cartazes para a gente. Então, muito obrigado, minha amiga. Então, eu vou fazer o seguinte, nós vamos explicar como vai ser esse programa. Ele é dividido em 2 blocos. O primeiro bloco, nós vamos falar sobre esse tema de violência sexual, do trauma, morte, mulheres e crianças, de uma maneira geral, com algumas perguntas para os nossos convidados. E no segundo bloco, nós iremos apresentar alguns casos reais, mas, lógico, não revelando o autor nem as vítimas dos casos. É lógico. Então, para a gente iniciar, nós vamos iniciar com o doutor Marcelo Ian, mas primeiro eu quero fazer a apresentação do doutor Marcelo. Deixa eu ver aqui a apresentação do doutor Marcelo. Marcelo, o senhor quer se apresentar ou o senhor quer que eu mesmo fale, né? Então, vamos lá. Bom, o doutor Marcelo Ian, deixa eu primeiro achar aqui a apresentação do doutor Marcelo Ian. Isso acontece ao vivo. Acontece, ao vivo, sempre Essa é a vantagem vivo, de ser ao vivo. né? Não, mas espera aí, calma. Está aqui, achei, doutor Marcelo. Só a gente tem um pouquinho de calma. Doutor Marcelo Ian, perídico médico legista, especialista em medicina legal e perícias médicas pela ABM-LPM, coordenador de perícias no vivo do Centro de Perícia Científica Renato Chaves, instrutor de medicina legal do Instituto de Ensino de Segurança Pública do Estado do Pará, IESP, professor de pós-graduação em perícia criminal e investigação criminal. Quero apresentar também a doutora Débora, né, assistente social, funcionária da Fundação Para a Paz agora, né? E aqui a doutora Luciane Souza, bacharel em Direito, especialista em Direito Penal, processual penal, especialização em Ciências Criminais, professora do INFOL, nosso Instituto Nacional de Ciências e Perícias Científicas, integrante da delegação do CONSINFOL. Vamos iniciar, então, o nosso programa e eu vou chamar para a primeira pergunta o doutor Marcelo, perguntando assim, doutor Marcelo, como se inicia um exame de crime sexual? Bom, boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite, em especial ao professor Walter, pela escolha do tema de muita prevalência no estado do Pará e de alta relevância para a nossa sociedade, que é o tema dos crimes sexuais. O processo de elaboração do laudo médico pericial, ele começa a partir de uma denúncia de algum crime sexual. Essa denúncia, ela vai até, existe uma notícia crimes, depois a doutora advogada pode falar mais a respeito, e que se chega até uma autoridade judicial ou policial ou judiciária, através da requisição de um exame sexológico. Então, há uma suspeita de um crime, ou há um crime, um fato ocorreu, um evento ocorreu, e as autoridades devem passar, essa denúncia deve chegar a uma delegacia de polícia tradicionalmente, o delegado enquanto autoridade policial e um juiz enquanto uma autoridade judicial, ou presidente de inquéritos policiais militares, das Forças Armadas, ou de forças auxiliares como a Polícia Militar, também podem requisitar esse exame, bem como tem um quarto que é o Ministério Público, né? Defensoria Pública não costuma participar do processo de requisição oficial. Bom, então, a partir dessa requisição, essa pessoa ela deve se dirigir a um órgão pericial, ou seja, o delegado de polícia, ele avalia a situação e encaminha essa pessoa a um órgão pericial, que no caso de Belém do Pará, no caso do nosso estado, é o Centro de Perícia Científica Renato Chaves, e a partir de então, desse processo, vai se dar uma perícia complexa, onde tem vários segmentos. A parte médico-legal, através de um médico legista que vai examinar esta pericianda, ou este periciando, né, que pode ser tanto homem quanto mulher, que são vítimas de crimes sexuais. Existe a parte psicológica, a parte assistencial, que a doutora Débora vai falar agora há pouco. Existe um acompanhamento, né, psicológico e social a respeito desse caso, e tem a parte de assistencial médica, dependendo da gravidade, é encaminhada a uma unidade básica de saúde ou ao hospital, que no caso de referência é o nosso Hospital da Santa Casa de Misericórdia do Pará. Ok, doutor Marcelo. Eu queria fazer mais uma pergunta. Seria assim,
qual o tempo que ainda é possível se fazer um exame que possa realmente comprovar um crime de estupro? Muito boa pergunta. Existe um jargão na área pericial que diz assim: o tempo é inimigo do médico legista. Quanto mais tempo passar, esses vestígios vão sumindo. Então, existem dois tipos de vestígios dentro de uma classificação temporal. Existem os vestígios transeuntes ou temporários e existem os vestígios permanentes. Os crimes sexuais, normalmente, de lesão corporal ou de conjunção carnal, ato libidinoso diverso da conjunção carnal, doença venérea e outras alterações, costumam ser vestígios transeuntes, temporários. Então, o tempo ele é um inimigo, é o maior inimigo do médico legista. Normalmente, as provas biológicas, os testes laboratoriais, tipo pesquisa de espermatozoide, pesquisa de PSA, que é o antígeno prostático específico, ou glicoproteína P30, juntamente com o exame do próprio ímen, né, que é a membrana, que vai ser, daqui a pouco a gente vai poder falar mais a respeito, ela é tão importante, essa membrana para o perito, que existe uma ciência que estuda a membrana chamada imenologia. Pois é, hoje ela está meio assim descrédita, do ponto de vista em geral, mas para a perícia ela é importantíssima. Como diz uma colega, ela funciona como uma espécie de um papel onde se faz o carimbo e ali fica a marca do ato delituoso. Daqui a pouco a gente pode discorrer mais a respeito do que é conjunção carnal, do que é ato libidinoso diverso da conjunção carnal, para a gente entender melhor a respeito. E aí, em média, portanto, são 72 horas, até 72 horas, esses testes laboratoriais, incluindo DNA e outros, são naturalmente identificados. Lembrando que o espermatozoide, até 3 dias, o PSA, 1 dia e meio, 36 horas, ok? E o exame do ímen, portanto, se houve conjunção carnal, se houve ruptura imenal, a gente pode identificar a lesão sendo como recente até 21 dias após do fato. Esse tempo da ruptura imenal, ele é bastante variável na literatura médico-legal. Ele varia de 5 dias até 30. Então, a gente tem como média, aqui no estado do Pará, digamos assim, em até 21 dias. No Brasil, alguns autores colocam 10 dias. Ou seja, em até 10 dias, dá para nós afirmarmos, médico-legista, que a ruptura é recente. Após 10 dias, a gente fica em dúvida, ou não há elementos para afirmar ou negar que é recente, e após 21 dias, a gente não tem como identificar uma lesão recente. Houve a cópula, mas só que por mais de 21 dias não tem como precisar se foram 22 dias, 30 dias, 1 mês, 2 meses, ou seja, tecnicamente o perito já perdeu ali a chance de identificar a lesão recente. Então o que o senhor diz é que, havendo um caso de estupro, seja feito logo o exame, não fique pensando muito, vá direto para o instituto para fazer o exame. É isso. Ótima pergunta. Eu quero lembrar que a palavra estupro, ela vem do latim stupro, que quer dizer constranger, que corresponde ao artigo 213 do Código Penal, que é constranger alguém. A partir da Lei 12.015 de 2009, houve uma mudança, sabendo que qualquer pessoa pode ser vítima de estupro, inclusive o homem pode ser vítima de estupro. Olha, isso tem 10 anos. Uma mulher pode estuprar um homem pode estuprar uma mulher e vice-versa. Como assim, doutor? Porque não se trata só de conjunção carnal. O ato libidinoso diverso da conjunção carnal, ele está fazendo parte do estupro. A palavra estupro, ela é jurídica. Nós não identificamos estupro na medicina legal. A gente identifica a conjunção carnal, se houve ou não, se ela é recente ou antiga. Nós identificamos atos, manchas ou vestígios de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, se ele é recente ou antigo. Os operadores do direito, é a autoridade policial delegada que vai dizer, ou seja, o juiz, quem vai julgar se houve estupro ou não. Então, o ato libidinoso diverso da conjunção carnal, para que as pessoas entendam, porque eu também não entendo muito bem, a doutora vai falar também, seria uma importunação também, seria considerada uma importunação sexual ou não? Teria que deixar um vestígio? Doutora, por favor, me ajude. Bom, boa noite a todos. Doutor, gostaria de parabenizá-lo. Excelente tudo que o senhor falou. Tá. Bom, gente,
foi como o doutor falou. Antes de 2000, dessa lei, tá, que nós tivemos, nós tínhamos o seguinte: o artigo 213, ele tinha somente a mulher que poderia ser violentada. Hoje, tanto a mulher quanto o homem. E nós tínhamos o artigo 214, certo? No artigo 214, era o ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Ou seja, o que isso quer dizer, ato libidinoso diverso da conjunção carnal? Apenas uma palpatela já entraria na questão. Então, apenas uma palpatela, Luciane? Sim. Só que aí nós teríamos que entrar também com um princípio que nós chamamos de princípio da proporcionalidade. Vamos ser proporcional à lei, ok? Não vamos puxar somente. Então, hoje em dia, juntou tanto o homem quanto a mulher. O que vem ser o ato libidinoso diverso da conjunção carnal? Leonardo, o simples beijo vem a ser, a simples palpatela vem a ser, certo? Um beijo forçado, ele já é um ato libidinoso diverso da conjunção carnal. É um termo Já. complicado de entender, até de falar, né? Eu queria complementar, a doutora falou, é o seguinte. Ato libidinoso é qualquer ato sexual onde há satisfação da lascívia. O que é lascívia? É o apetite ou desejo sexual. De uma das partes. Calma. Se há uma relação sexual entre um casal consensual, consentimento, isso não é estupro, não há violência. Então, lembrando que a gente está falando de crimes sexuais contra a dignidade da pessoa, não é isso? Então, constranger alguém mediante uma força, uma grave ameaça, a manter cópula ou outro ato libidinoso, cópula fisiológica, ou outro ato libidinoso diverso da conjunção carnal. O que é cópula fisiológica? É penetração do pênis no canal vaginal. Isso é uma cópula normal, tópica. Cópula ou coito é a relação sexual, é o sexo. Enquanto que qualquer outro ato de cunho sexual, onde o objetivo é satisfazer a vontade sexual, o desejo sexual, esse apetite sexual, que não envolva a introdução do pênis na vagina, isso se chama ato libidinoso, diferente da conjunção carnal. Então, e o que caracteriza a conjunção carnal? É a penetração do pênis na vagina, ou em parte ou em todo, com ou sem camisinha masculina, com ou sem ejaculação. Então, parte do pênis entrou na vagina, se chama conjunção carnal. Junção de carnes, conjunção carnal. Penetração do pênis no ânus, isso não é conjunção carnal. Isso é um ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Diferente. Assim como a palpadelas, beijos, toques, chamados toques impudicos, né, sem vergonhas, toques voluptuosos, ou seja, para satisfazer seu desejo sexual em partes do corpo, como a mama, o popular periquito, chupão, né, através da sucção lascívia, onde há a satisfação do desejo sexual, ou seja, de cunho sexual. Interessante que o chupão, a lascívia, aquela marca, nós chamamos o nome técnico para aquela marca se chama sugilação. Sugilação, com G. E olha o mecanismo, através da pressão de sucção, as hemácias, que são os glóbulos vermelhos, por diapedese, eles atravessam a membrana da célula do endotélio, ou seja, do vaso, da veia, e vai se depositar no pescoço, o popular periquito. O periquito é um vestígio de ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Eu acho que agora ficou bem claro, né? Ficou bem claro. Ficou no ônibus. Sim. Nós vemos, então, isso. Então, seria um ato libidinoso diverso, quando Pois você está num só ônibus, que você ele está tá- num metrô. só que neste caso- E aí, às vezes, os homens, né, ou as Encostada. mulheres se aproveitam daquela espremida onde o metrô está lotado e você sente o roçar
O que seria isso? Eu posso falar que ali está acontecendo algo? O que eu Doutora, posso caracterizar doutora, isso? neste caso, houve um ato libidinoso diverso, mas no conceito não houve mediante a grave ameaça. Isso se chama importunação sexual. É outra lei do ano passado, que eu não lembro agora, de 2018, que é ejacular no braço da pessoa, nos ônibus, no metrô, entendeu? Neste caso, não é estupro, é importunação sexual o nome. Se ele tiver com tipo um novo de crime que envolvendo a dignidade sexual. Entendi. Obrigada. Mais alguém quer fazer alguma quer? pergunta? Doutor Marcelo? Bom, se não tem alguém? Eu tenho uma, doutor Marcelo, só para a gente esclarecer bem. Existe o ato sexual com a penetração do pênis na vagina e o ato sexual com a penetração do pênis no ânus e até o ato sexual da felação, que seria, né, a colocação do pênis na boca. Mas, em todos esses 3 casos, é considerado estupro? É isso? Sim. Inclusive, eu vou já dar oportunidade, porque tem termos técnicos interessantes aí. Exatamente. Felação é o sexo oral da mulher, pênis no homem. Cunilíngua, é o sexo oral do homem na mulher. Cuni quer dizer vulva, quer dizer clitóris. E qual seria o anilíngua, sexo oral no ânus? Aliás, como seria o nome do sexo oral no ânus? É anilíngua. Ou seja, sexo oral, masturbação, toques impudicos, palpadelas, chupons, esse conjunto de penetração anal, tudo isso daí compõe o que nós chamamos de atos libidinosos diversos ou diferentes da função carnal. Conjunção carnal somente é pênis na vagina. Não precisa ser penetração completa, pode ser incompleta, não precisa ejacular, e não quer dizer que não tem que usar preservativo. Usou preservativo e penetrou, é uma conjunção carnal também. Ok. Bom, quer complementar, doutora? Não? Bom, Opa, temos aqui um... E como fica, então, esse vestígio quando, se porventura o agressor, ele utiliza a camisinha para tentar se eximir daquele crime, né? Porque, teoricamente, ele não vai deixar vestígio se ele não ejacula. Muito boa pergunta. E aí, como Tem é que várias vai situações interessantes. Se o agressor, o autor do crime, é homem, agressor só pode ser homem, autor do crime, e estiver usando preservativo, nós vamos estar prejudicando a análise biológica, de provas biológicas do espermatozoide, porque não vai passar, não vai ficar na vagina, e também do PSA, antígeno prostático específico. Não é isso? Só que nós temos o carimbo na membrana himenal, que é a rotura ou ruptura do ímen. E isso é um dos sinais de certeza de conjunção carnal. Ruptura do ímen, espermatozoide, antígeno prostático e a gravidez. Não, aí já vai perder a virgindade. Nesse caso, se ele não houve penetração, não houve conjunção carnal. Se houve outro ato libidinoso diverso da conjunção carnal, como saliva na mama, por exemplo, se essa vítima procurar o IML muito rapidamente, ainda há a possibilidade de coletar material da saliva do autor para pesquisa de DNA. Mas, doutor, eu acho que a pergunta foi se a vítima já não é mais virgem, né? Aí vai complicar um pouco, não vai? Ou não? Isso, é o que ela está falando. Teoricamente, não tem regime. Vamos lá. Eu trouxe aqui um ímã improvisado agora. Ao vivo o ímã para você. Eu improvisei agora, eu fiquei pensando, como é que eu vou mostrar um ímã para o pessoal? Então, pessoal, é o seguinte, relembrando um pouquinho na biologia do ensino fundamental, né? 6ª série, 6º ano, aliás, 7ª série, corpo humano, nós temos a divisão da genitália externa, que é a vulva, que o ímen, ele é a fronteira. O que tiver antes do ímen, essa membrana fibroelástica da mulher, se chama genital externo da mulher. Após a membrana, nós temos a genitália interna, que inclui vagina, útero, trompas e ovários, ok? Então, para nós, médicos legistas, essa membrana fibroelástica, chamada ímen, ela é importantíssima. Nós temos aqui o orifício,
o chamado órteo himenal, e nós temos essa borda branca todinha aqui, chamada orla. Então, nós temos uma borda livre e uma borda fixa na parede da vagina. Quando qualquer, olha só, pênis, pode ser um pênis de plástico, de silicone, de borracha, pode ser um cabo de vassoura, pode ser um pepino, pode ser enfim, qualquer objeto que atravessar aqui, poderá haver a ruptura himenal. Inclusive, 60% das rupturas himenais por conjunção carnal violenta, ela se dá nessa ponta de baixo aqui. Então, aqui é uma ruptura himenal. Ok? Ruptura himenal. Essa ruptura himenal no crime sexual, ela costuma ir até lá embaixo. É isso que acontece. Se ela for só lá em cima, existem pessoas que nascem com entalhes congênitos. E o médico legista tem que ter muito cuidado de não afirmar que isso é uma ruptura. Ele vai levar em consideração a profundidade da ruptura e se há sinais aqui de recenticidade, que são hemorragias, porque tem pequenos vasos que rompem, é um inchaço, o edema, é a vermelhidão. Isso dá para ver durante o exame médico-pericial. Bom, se nós vemos isso daqui de forma recente, olha, aqui foi uma relação, aqui foi outra, aqui foi outra, aqui foi outra. Cada relação vai dar uma carimbada. Então, às vezes, duas relações no mesmo onde rompeu já não carimba, vai ficar no mesmo lugar. Se elas forem recentes, essas relações, vai aparecer sinais de inflamação, inchaço, edema, hemorragia. Se ela for mais de 21 dias, ela vai estar rompida por relações de meses passados, só que ela vai estar branquinha, ela vai estar cicatrizada. E a gente vai dizer que houve relação, essa pessoa não é mais virgem, houve relação, só que eu não posso afirmar que foi recente, ela foi antiga. Talvez não relacionada àquele fato em apuração. Entendi. Então, é a cicatrização que vai justamente dizer, né? Se ela é recente ou antiga. Recente ou antiga, exatamente. Bom, agora eu queria fazer uma pergunta para a doutora Débora. Doutora Débora, como se sente uma mulher que sofre violência sexual? É assim, nós recebemos crianças, onde eu trabalho, aqui no estado do Pará, existe uma fundação, que é a Fundação Para a Paz, e dentro dessa fundação existem alguns polos que atendem crianças, adolescentes e mulheres vítimas de violência. Então, o local que eu estou trabalhando no momento fica localizado dentro de uma fundação, que é um hospital, a Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, e existe um núcleo da Fundação Para a Paz dentro desse hospital, e nós recebemos crianças e adolescentes. Existem um outro polo que atende mulheres, né? Então, assim, nós já recebemos crianças e adolescentes de diversas formas, né? Com diversos traumas, dependendo do tipo de violência que essa criança ou adolescente sofreu, ela vai chegar para a gente super traumatizada ou não, né? Mais adiante, eu acredito que a gente pode conversar sobre isso. Tem algumas situações que a criança... Vou falar de criança porque a mulher realmente ela sabe o que está acontecendo, geralmente, desde que ela não tenha nenhuma debilidade mental, né, algum tipo de transtorno. Mas existem crianças que não percebem que estão sofrendo uma violência sexual, né? Porque, dependendo da forma que aquela violência é praticada, geralmente pelo adulto, pode ser que aquela criança sinta até um certo prazer, né? Devido à sexualidade, que é natural, se for feito com carinho, ela não vai se perceber. A gente vai entender que aquilo é uma violência devido à idade dela, né? No processo da sexualidade. Mas, assim, geralmente, elas chegam muito traumatizadas, chorosas, quando conversam sobre o assunto. A gente percebe que ali realmente teve uma situação de violência grave, né? Então, a grande maioria chega dessa forma para a gente. Então, aproveitando na sequência, eu tenho uma outra pergunta. Qual é a importância que a senhora vê do acolhimento da vítima de crime sexual
lá, inclusive pelo Para a Paz, e onde você trabalha. Qual é a importância que a senhora poderia dizer e citar para a gente? Assim, o Para a Paz, ele está completando 15 anos de serviço, né, no estado do Pará. E, ao longo do tempo, a gente verificou que é extremamente importante esse acolhimento, né? É um atendimento diferenciado, né, justamente para poder ser feito esse atendimento humanizado, né, que não é mais como era antes, né, há 20 anos atrás, vamos colocar assim, que a criança, o adolescente ou até mesmo mulher chegavam em delegacias para fazer as suas denúncias e muitas das vezes eram até hostilizados pelos próprios profissionais, né? E com a chegada do Para a Paz, isso foi extremamente diminuído, né? Porque a gente tem a formação, a gente estuda para isso e é diretriz que nós façamos esse atendimento da forma mais humana possível, para que aqueles traumas que já ocorreram devido à violência não sejam, que eles possam ser amenizados, né? E ali a gente trabalha com uma equipe multidisciplinar, né, de assistentes sociais, enfermeiros, técnicos de enfermagem, psicólogos, médicos, pediatras e ginecologistas, né, porque a gente atende as duas faixas etárias. E o atendimento, o acolhimento, ele é feito pelo serviço social, né? É feita aquela primeira escuta, que hoje a gente já chama de escuta especializada. E Não, desculpa, uma dúvida que eu tenho. O primeiro passo, a primeira etapa que acontece quando a vítima chega no Para a Paz, por exemplo, o que acontece? Quem o recebe? Quem tem esse primeiro contato? O fluxo, ele inicia pelo serviço social, né? Quando a criança, adolescente, seu responsável, ou a mulher, no núcleo do Para a Paz Mulher, chega até o nosso serviço, ele é recebido pelo recepcionista e ali é identificado se houve uma situação de violência, e a partir dali, a criança foi vítima de violência, a gente já encaminha direto para o assistente social fazer a escuta do responsável e da criança ou adolescente ou a mulher. E, a partir dali, ela vai relatar, né, o fato ocorrido, a criança e o responsável, e ali vai ser produzido um relato do ocorrido. É assim que a gente chama o nosso instrumental. E esse relato do ocorrido ele vai perpassar pelos demais profissionais, para que não aconteça revitimização, né? Para que essa criança e o seu responsável não precise contar para o assistente social, para o psicólogo, para o médico, a mesma história. Então, o assistente social já produz aquele relato, que vai passar pelos outros profissionais, e, inclusive, para a delegacia, né? Se for identificado que ali ocorreu uma situação de violência, realmente um crime, essa criança, essa família é encaminhada para a delegacia, que funciona dentro do Para a Paz. Existe uma delegacia especializada, seja da criança e do adolescente, ou da mulher, e ali é realizado o boletim de ocorrência e solicitação de perícia sexológica, que dentro do Para a Paz também existem peritos do Centro de Perícias Científicas, né? E ali mesmo é realizado, ou seja, é uma equipe multidisciplinar e é um serviço interinstitucional, né? Nós temos a SESPA, que é a Secretaria de Secretaria de Saúde Pública do Estado, o Centro de Perícias Científicas, a Delegacia Especializada, a Delegacia da Mulher, ou a DATA, que é a Delegacia de Atendimento à Criança e Adolescente, né? E ali a gente faz todo esse atendimento. E a parte da saúde, né? E ali a gente faz o acompanhamento psicológico, o acompanhamento médico, né? E esse acompanhamento médico é importante para verificar as questões de ISTs, né? A gente fica com essas crianças e adolescentes e mulheres em torno de 1 ano no acompanhamento, justamente para respeitar a questão da janela imunológica, enfim, né? E aí a gente faz o acompanhamento
deles nesse sentido da saúde, para superar os traumas e para identificar e tratar qualquer tipo de doença que possa ter sido adquirida durante a violência. Ok. Doutora Débora, eu queria fazer uma pergunta. A doutora Luciane já me pediu aqui, está me pedindo aqui o microfone, mas eu vou fazer a pergunta, em seguida já faço a pergunta para a doutora Luciane, ela já faz a pergunta. O professor Leonardo, ele frisou muito bem a importância desse acolhimento, né? Não chegar friamente, ser atendido. Então, há toda uma história. Também não ficar repetindo a história, porque acho que no passado, falar a primeira vez, falava a segunda vez, quer dizer, aquilo já é uma tortura, né? Falar o caso várias vezes. Assim, já é um relatório, eu entendi muito bem. Esse trabalho é oferecido. Agora, se uma mãe leva uma filha, um filho, ou a própria mulher, vai numa unidade de saúde, numa UPA, nós não temos esse serviço. Esse é meu questionamento. Como é que fica, né? É uma questão social, uma questão de um preparo de um profissional que fique nas unidades de saúde, de UPA, de pronto-socorro, que possam dar esse acolhimento. E aí já vem a minha segunda pergunta do que a doutora falou, sobre o quanto melhorou com o Parapaz o atendimento. E aí eu pergunto, já é a minha pergunta para a doutora Luciane, qual foi a contribuição, realmente, a importância da Delegacia da Mulher no atendimento das vítimas de agressão? Tá? A senhora fala, já fiz a pergunta para a doutora. Assim, infelizmente, não existe o Parapaz, né, com essa configuração em todos os municípios do estado do Pará e tampouco em outros estados, né? A gente reconhece que tem alguns centros de referência, né, nesse atendimento, mas não são em todos os estados e aqui no estado do Pará não são em todos os municípios. Nós temos alguns que atendem de forma regionalizada, porém, não são todos os municípios que conseguem ter esse atendimento. Isso é em termos de Brasil, né? Exatamente. Né? Então, assim, existe uma lei, né, que é a Lei da Escuta, que ela foi promulgada, né, que chama, em 2017, que informa nessa lei que essa criança ela não pode ser revitimizada, né? Então, é um trabalho árduo que, inclusive, nós estamos fazendo para tentar conseguir com que as outras instituições, os outros tipos de atendimento possam fazer, né, uma escuta, um acolhimento de forma humanizada com essas crianças, adolescentes e mulheres, né? E aí todos têm que se sentir parte disso, têm que ser responsáveis, né, que quando uma criança chegar numa unidade de saúde, ela precisa ser bem atendida, bem acolhida, ter o sigilo, né, preservado e, infelizmente, a gente não consegue ainda hoje ter isso em todas as instituições que essas pessoas procuram. Então, óbvio que aqui no estado do Pará, se possível for, procurar, né, um polo do Parapaz para que esse atendimento seja feito com a maior rapidez, né, porque como a gente já faz toda essa tramitação interna, né, e com as outras instituições, os inquéritos eles correm mais rápido, as perícias elas são feitas com mais rapidez, até mesmo os laudos eles saem mais céleres, né, por conta disso, né. Mas a gente está tentando trabalhar em cima das outras instituições para que elas possam fazer esse atendimento de qualidade, sejam eles somente na escuta, sejam nas unidades de saúde. Tá? Professor, o senhor quer fazer uma pergunta para a professora Luciane, né? Professor, antes de eu responder a pergunta, eu só queria fazer mais uma pergunta para a doutora Débora. Na questão de chegar uma vítima vulnerável, que já sofreu vários abusos, né, no caso intrafamiliar, certo? Lá com vocês. E no caso, a mãe ou o pai, né, não reconheça o fato e culpe o vulnerável de tal fato. Como é que vocês procedem numa situação dessa? Assim, na verdade, a gente sempre vai incentivar a denúncia, né? E a gente acredita no que a criança fala,
no que o adolescente fala. Então, se o pai ou a mãe não quiser proceder, a gente tem outros meios para que isso seja feito, através do conselho tutelar, ou até mesmo qualquer profissional ele pode estar se responsabilizando por isso, né? A gente sabe que é complicado, né? Eu, enquanto profissional que estou ali no atendimento, fazer um boletim de ocorrência. Aí, por isso, a gente chama o conselho tutelar para que ele possa proceder e conduzir e poder encaminhar, caso o responsável não queira ou não acredite. Né? A gente sabe que existem diversas situações, né? Muitas das vezes a gente recebe pessoas que o agressor, o suposto agressor, ele é o provedor da família, né? Ele que financeiramente supre as necessidades daquela família. Então, imagine só, aquele suposto agressor ser preso, e aí? Como essa família vai sobreviver? Né? Mas a gente precisa que essa criança, esse adolescente, essa mulher saia da situação de violência. A doutora falou em vulnerável. Queria só lembrar um pouquinho a parte didática. Estupro de vulnerável tem a questão da idade, ou seja, a gente lembrou do conceito de estupro, que é constranger alguém mediante grave ameaça. Sem o consentimento da cópula, ou seja, da condição carnal, ou de qualquer outro ato libidinoso diverso da condição carnal. Mas e aí? Uma criança menor de 14 anos, ela permite a cópula, ela permite o ato no interior do Pará, 13 anos e 8 meses, inclusive tem até casamentos e tal. Então, nesse caso, a nossa legislação continua falando que abaixo de 14 é um estupro de vulnerável, então fator a idade. Mas existe também outros tipos de vulneráveis que, mesmo sendo acima de 14 anos, também há esse agravamento da pena por ser vulnerável, que é a situação do retardo mental, onde a pessoa não tem o discernimento do ato sexual, a deficiência mental, o retardo mental, o retardamento mental, e tem situações onde a pessoa não pôde oferecer resistência à vítima, que é caso de paralisias, paraplégicos, quem tomou remédio, quem está embriagado, quem está entubado numa UTI. Esse também é vulnerável. Então, há casos em São Paulo, por exemplo, que um enfermeiro de UTI engravidou a paciente lá em coma. Isso é também um estupro de vulnerável. É muito comum, associado aos crimes sexuais, a embriaguez alcoólica. Então, a menina vai para a balada, e a galera lá associada à bebida alcoólica embriaga esta jovem para diminuir a sua resistência e facilitar o ato. Isso é um crime, apesar dela ter 16, 17, 18 anos ou 22 anos, aumenta a pena por ser estupro de vulnerável. 40 anos, 50 anos, continua sendo estupro de vulnerável. Exatamente. Isso é interessante falar, porque tem muita gente que acha que não, a moça está lá na festa, está na balada, ela está disposta a acontecer qualquer coisa com ela. Isso é muito importante frisar. Com certeza. Inclusive, nessa situação da embriaguez alcoólica, porque o termo embriaguez pode ser qualquer medicação, uso de benzodiazepínicos, sonífero, Boa Noite Cinderela. Quem não ouviu aqui do crime? Rupinol, Boa Noite Cinderela. A pessoa utiliza uma droga para diminuir a resistência, o discernimento do ato, e o agressor se aproveita dessa situação. Aumento da pena. Ou seja, é crime, é crime. Lembro. Bom, no caso da Delegacia da Mulher, o papel da Delegacia da Mulher, ele tem o papel de acolher, não só de fazer o boletim de ocorrência, como o doutor relatou, porque isso fica a critério da vítima, em fazer numa delegacia, numa DEPOL normal ou na Delegacia da Mulher. Mas ele também tem o papel de acolher a mulher. Ele tem o papel de orientar a mulher. Não só nos casos de estupro, mas no caso de qualquer outro tipo de violência. Então, o papel da Delegacia da Mulher é justamente esse, é orientar, é acolher, fazer os boletins de ocorrência quanto à violência. E quanto mais isso for divulgado, principalmente nos dias atuais, melhor. Porque a violência contra a mulher ela está crescendo de uma forma abrupta. E nós não estamos conseguindo segurar.
tal violência. Então, a Delegacia da Mulher ela se coloca na frente nesse ponto, mas fica a critério da mulher fazer o boletim de ocorrência, ou na DEPOL, ou na Delegacia da Mulher. Mas o papel dela seria o de acolhimento. Só um instantinho, temos uma pergunta aqui. É interessante. Em relação ao feminicídio, né, ao assassinato das mulheres, quando ela vai até uma delegacia, insistentemente ela vai lá e denuncia os abusos, as violências domésticas que estão ocorrendo. Muitas das vezes elas são ouvidas, outras vezes elas não são nem tanto. Quais são as ações que hoje, efetivamente, nós temos aqui no estado do Pará para coibir, para diminuir a ocorrência, para evitar, que isso não deveria nem existir, para evitar que ocorra a morte dessa mulher que está sendo violentada dentro de casa? As chamadas medidas protetivas. Na verdade, o feminicídio ele é um crime de gênero, né? A mulher ela é morta, ela sofre esse delito pelo gênero dela ser mulher. Não por um fato de ciúme ou algo parecido, mas pelo gênero, só pelo fato dela ser mulher. Então, o que acontece? Muitas vezes ela chega na delegacia para pedir essa ajuda. Às vezes ela é vítima na casa dela de agressão pelo parceiro dela, simplesmente não aceitar o fato dela ser mulher e dele ser o homem da casa, e ele tem que sair para trabalhar, e na cabeça dele, no machismo dele, ela deve ficar em casa, né? E por ela ser mulher. Aí o que acontece? Ele agride essa mulher, agressão física mesmo. Inclusive sexual, entra a parte da agressão sexual. Porque aí o que acontece? Mexe com o ego masculino. Então, entra a agressão, de uma certa forma. Aí o que acontece? A mulher vai até a delegacia da mulher, justamente para procurar as medidas protetivas que o doutor acabou de falar, né? E algumas vezes a mulher ela consegue esse acolhimento na delegacia, mas infelizmente algumas vezes esse acolhimento ele não se dá por completo na delegacia, porque as mulheres elas mesmas elas acabam se vitimizando nessa situação. Elas se sentem assustadas por conta disso. Então, isso não depende somente das medidas protetivas da delegacia. Pode, inclusive, ter um policial para fazer o acompanhamento, tanto no caso de estupro, como no caso de violência doméstica, como no caso de uma tentativa de feminicídio, acompanhar essa mulher até a sua casa. Tem a questão dos 500 metros, pode ter, tudo isso daí pode ter. Só que se a mulher ela não se posicionar com o seu gênero feminino, pode ocorrer de qualquer forma o feminicídio. Aí as medidas protetivas que o doutor falou, elas já vão ter que ir mais além do que isso. Muitas vezes essa submissão é uma submissão financeira, ela depende totalmente desse marido agressor, desse companheiro. Ela não tem familiares, ela não tem amigos, ela tem uma prole também a sustentar. Então, assim, ela volta muitas das vezes para essa casa por não ter a opção e não talvez muitas vezes por não ter a vítima, porque ela vai até a delegacia, ela toma atitude, ela vai agir. Mas o que nós temos efetivamente para protegê-la, né? E ter o respaldo financeiro dela poder sair desta casa e ter um acesso à comida, a um lar, à saúde, já que o provedor é esse agressor. E eu, em conversa com a doutora Luciane, ela colocou uma outra situação, a violência real, ou seja, a ameaça real de morte. Se você tem um agressor dentro da sua casa que já te ameaçou de morte, já te bateu, ele pode sim, a mulher vai à delegacia ou denuncia ele por revolta da ação dela, ele vai lá e a mata. Então, são várias situações que a mulher enfrenta, é um desafio muito grande mesmo. Eu só queria lembrar que a sociedade geralmente imagina a violência contra a mulher só agressão física do corpo, equimoses, hematomas. Não, amigos, temos o psicológico, nós temos também a sua privação social, prender essa mulher em casa, ou seja, o domínio do homem, né, em relação à liberdade da mulher. E também, enfim, a questão até de não deixar estudar,
de não deixar sair de casa, ou seja, cárcere privado, todo esse conjunto aí de situações que às vezes chega até o IML e nós não vemos uma equimose ou hematoma. Aí tem a importância, inclusive, de uma perícia de psicologia forense, ou a psiquiatria forense ela entra nesse caso para poder apurar melhor e avaliar essa situação. Sim, até porque a lesão corporal ela não se resume somente ao nome, como nós falamos, lesão corporal. Ela também mexe com o psicológico, né? Então, o artigo 129, quando nós tratamos no Código Penal, ali nós temos a lesão grave e a lesão gravíssima. Só que não se resume somente ao físico da mulher. E o psicológico dela? Como é que ele fica? Ele não vai ficar abalado? Ela não vai ficar com medo da brutalidade? Ela não vai se sentir... Será que, se ela conseguir se afastar daquele parceiro, ela não vai ficar com medo de se aproximar de algum outro homem? Isso acontece demais. Olha que interessante. Artigo 121, homicídio, matar alguém. As pessoas acham que homicídio vem de homem, né, gênero masculino. Não, é de homo sapiens, espécie humana. Então, a mulher que é morta, sei lá, por uma bala perdida aí na rua, ela foi vítima de um homicídio, e não de um feminicídio. Feminicídio existe a discriminação por gênero, e o detalhe, nosso ordenamento jurídico fala que a pena de homicídio seria até 20 anos, mas com feminicídio aumenta mais 10, vai para 30 anos de cadeia. Mas os homens continuam cometendo esse crime, infelizmente. O feminicídio, na verdade, é uma qualificadora do homicídio. É lamentável, e a gente, como cidadão e como sociedade, a gente realmente tem que trabalhar para que isso realmente acabe, né? Acabe essa parte do machismo, do cárcere privado, não deixar a mulher ser livre. Na verdade é essa, ela não tem uma liberdade. E nós estamos no século XXI. É um absurdo ainda se falar desses elementos aqui. Bom, gente, professor, tem uma pergunta aqui. Por não, ótimo. Boa noite. A minha pergunta vai para a doutora Débora. Esse tema é tão interessante, pouca gente se lembra, na verdade, mas nós temos casos icônicos de abuso sexual infantil, como é o caso da Marielma, lá em 2005, uma criança pobre do interior, que inclusive foi dada pela família para vir trabalhar em Belém, e os agressores, no caso, quem recebeu ela aqui em Belém foi julgado, processado, cumpriram a pena e ela foi violentada sexualmente, foi morta, inclusive, e os agressores foram culpados. É um tema interessante porque retoma também a questão do trabalho infantil. Talvez como um fomentador dessas circunstâncias de abuso sexual infantil. O que eu quero, na verdade, perguntar é sobre o trabalho especificamente do serviço social, né, da pessoa que trabalha nesse ramo. Eu vejo que o Brasil ele é um país que se preocupa muito, tanto nessa questão do abuso sexual infantil, quanto na questão da saúde em geral, com a parte tratativa. Nós não temos políticas públicas eficientes com a parte preventiva. E esse que é o meu questionamento. Por que o Estado, na verdade, não se preocupa em se prevenir ao invés de tratar? Não seria menos custoso? Não seria mais eficiente? Doutora Débora. Realmente, você tem razão. É mais fácil prevenir do que remediar. Então, um exemplo do trabalho infantil, uma das formas de exploração sexual pode acontecer ali dentro do trabalho infantil. E, inclusive, a gente também atende algumas situações, né, nesse sentido que você falou, de diversas situações de crianças, ainda acontece isso, crianças e adolescentes que vêm do interior, né, que passam a trabalhar, vêm com, muitas das vezes, vem estudar aqui porque na capital tem mais recurso, e na verdade muitas das vezes não é bem isso que acontece. E inclusive no nosso serviço já atendemos muitas situações de crianças e adolescentes que vieram nessa situação e que foram estupradas pelos seus patrões, vamos dizer assim, né, porque realmente é um trabalho. Então, já aconteceu realmente. E o estado do Pará, a gente sabe que tem um índice elevadíssimo, né, do trabalho infantil,
que infelizmente eu não posso te dizer por que o governo, né, por que eles não fazem uma massificação na prevenção. A gente sabe que existem diversos programas, comitês, uma série de outras situações que poderiam ser melhor implementadas, com certeza. Olha só, dentro desse raciocínio, o estudo do crime, o estudo da violência, no geral, ele é complexo. Ele envolve, portanto, a ciência chamada criminologia, que estuda o delito, os delinquentes, os agressores e o ambiente social que ele vive. Então, a influência de fatores sociais, culturais, enfim, para poder a gente atuar na prevenção, tem que atuar na educação, principalmente, tem que atuar diminuindo, ou melhor, melhorando o nosso índice de desenvolvimento humano, mas não esquecer que não é só porque é pobre que o crime acontece. Senão, na África, não tinha... Olha a discriminação, né? Países africanos, algumas regiões da África, do mundo, deveria ser dizimada. E não é. A violência lá, existe um certo controle. Mas, no Brasil, estudos de criminologia provam que estados ou cidades onde o IDH é baixo, os crimes sexuais são maiores. Como, infelizmente, no estado do Maranhão, no estado do Acre e no estado do Pará, dentre outros, né? É isso aí. É complexo mesmo. A criminologia, inclusive a mobilidade é estudada, a arquitetura da cidade é estudada. Realmente é um estudo bem complexo. Bom, pessoal, nós estamos encerrando o nosso primeiro bloco, ainda temos o segundo bloco, e eu gostaria de convidar o amigo Sérgio Leite para tocar um pouquinho, porque o tema ele causa muita indignação, a gente fica indignado, não é nem tristeza, a gente fica realmente indignado com essa condição que a gente vive ainda. Sérgio, não é animar, né, mas pelo menos dar uma espalhada na cabeça, quebrada, tirar um pouco essa indignação, e a gente vai começar depois do segundo bloco. Eu aproveito para tomar meu café com perisco, que eu ainda não tomei, né? A gente aproveita um pouquinho para ouvir mais uma melodia. Débora, por favor, um café, Débora. E Sérgio. Oi. Se a polícia andasse atrás de mim, cale a boca, não cale na boca, notícia ruim. Você sabe explicar, você sabe entender, tudo bem. Você está, você é, você faz, você quer, você tem. Você diz a verdade, e a verdade é seu dom de iludir. Como pode querer que a mulher vá viver sem mentir? Não me venha falar da malícia de toda mulher. Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Não me olhe como se a polícia andasse atrás de mim. Cale a boca, cale na boca, notícia ruim. Você sabe
sabe explicar, você sabe entender tudo bem. Você está, você é, você faz, você quer, você tem. Você diz a verdade e a verdade é seu dom de iludir. Como pode querer que a mulher vá viver sem mentir? Ok? Vamos voltar? Vamos bater palma, né, para o nosso artista, Sérgio Nosso Leite. amigo Sérgio Leite. Sérgio, dê aí dê seu cartão, seu endereço, por favor. O contato? Tato. Instagram S Leite com 2 L's. Só procurar que eu estou por lá. Minha agenda está lá sempre. 30 anos já de estrada, CDs gravados, shows por aí. Final de semana estou indo para Tomé Açu fazer um show lá. Cheguei de São Paulo semana retrasada. Que bom. Estava fazendo show para lá. E estamos aí. Sérgio, eu fiquei feliz porque eu encontrei alguém que tem mais tempo de profissão do que eu na perícia. Então, eu já fiquei mais contente aqui um pouco. Porque geralmente eu fico dinossauro aqui da perícia. Eu também sou arte educador também. Além de músico, arte educador. Escola Olha aí, que bom. Bom, gente, vamos para o nosso segundo bloco agora, que são casos reais, como eu falei para vocês no início, e nós vamos colocar, nós já estamos com uma hora até certa adiantada, mas o papo está sendo tão descontraído, de uma maneira tão boa, né? Está redondo o programa, graças a Deus. Doutor Marcelo, doutora Adela, doutora Luciane, colocando de maneira bem clara as nossas dúvidas e as nossas indignações contra esse tema. Bom, mas vamos lá. Eu vou jogar aqui 2 casos, a plateia pode se manifestar, fazer novas perguntas, estejam realmente descontraídos, porque o tema realmente exige que a gente discuta bastante essa violência sexual. Bom, eu vou falar de 2 casos ao mesmo tempo, né? São 2 situações. A primeira, ela é uma deficiente mental, que foi abusada por 8 meninos. Ela tem a idade compreendida entre 25 a 30 anos. E ela se apresenta na instituição para fazer exame de maneira descontraída, tranquila, aparentemente tranquila. A gente conversa com essa pessoa, ela pede água, pede biscoito, ela está sorridente, ela anda, ela está super tranquila, sabe? E ela sofreu um abuso por 8 meninos, né? Que é o segundo relato. E um outro caso paralelo também, é o mesmo caso, quer dizer, não é o mesmo caso, as 2 situações. O mesmo caso também de uma deficiente, só que nesse caso ela é paralítica, muda, e ela aparece grávida na casa dela. Ela também tem a mesma faixa de idade, 25 a 30 anos. Ela aparece grávida e a mãe acusa o pai biológico. Então, eu queria deixar essas 2 situações, acho que o doutor Marcelo pode começar, como a perícia, como é que a pessoa que está diante dessa situação vai agir. Bom, como é que os exames, o que é que ela deve esperar, por exemplo, do laudo? Porque acontece, às vezes, essa informação, a pessoa está esperando que o laudo seja uma bola de cristal, e a gente tem limitações técnicas, nosso laudo é realmente técnico. Doutor Marcelo, por favor. Ok. Bom, antes de mais nada, devemos lembrar que o nome do exame se chama corpo de delito do tipo sexológico. Corpo de delito é um conjunto de vestígios deixados ou na vítima, ou no autor do crime, ou no ambiente. Esses vestígios serão analisados tecnicamente, cientificamente, e vai ser materializado num laudo chamado laudo de exame de corpo de delito do tipo sexológico. Antigamente, o exame sexológico ele não tinha esse nome, ele era separado: conjunção carnal, ato libidinoso diverso da conjunção carnal, pesquisa ou verificação de doença venérea. Hoje não é mais DST, é IST, infecção sexualmente transmissível, sífilis, gonorreia e outros, HIV e outros.
E nós tínhamos também o exame de gravidez associado. E, por último, lesão corporal. Então, na verdade, houve uma integração de exames de alguns anos para cá, acredito que em torno de 10 anos para cá, onde nós temos o exame de lesão corporal, que vê a parte física e mental, como a doutora lembrou, Luciane. Lesão corporal é um corpo de delito, é um tipo de exame, inclusive o mais frequente que nós fazemos no ML, por conta de agressões, acidente de trânsito, de trabalho, enfim. Esse corpo de delito, do tipo lesão corporal, ele envolve lá, lembrando, o artigo 129, que seria ofender a integridade física ou a saúde de outrem. Então, o conceito de integridade física, ele envolve a parte estrutural, fisiológica e psíquica. Então, a partir daí, respondendo um pouquinho lá os casos, já se vai avaliar a parte psíquica, o retardo mental, que é o componente de avaliação de QI, de inteligência. Então, o médico legista, mesmo não sendo psiquiatra, ele tem treinamento, ele tem condições como médico de avaliar o estado mental dessas vítimas do ponto de vista da gravidade do seu retardo mental. Então, existe retardo mental leve, moderado e grave. Para aquele primeiro caso lá de retardo mental que ela chegou numa situação como se nada tivesse acontecido, eu precisaria avaliá-la se é um estado de retardo mental grave. Não necessariamente todas os retardos mentais vítimas de estupro teriam que ficar abalada com isso. Às vezes está indiferente. É o estado de deficiência mental que ela tem. Existem outros indícios de violência do ponto de vista emocional, psicológico, mas não necessariamente nós vamos afirmar que houve ali estupro. Bom, depois do exame de lesão corporal geral, verificando equimoses, hematomas, os inchaços, se há ou não gravidade quanto a isso, a gente parte para o exame sexológico propriamente dito, que ele é o exame geral da pessoa, o peso, a altura, exame de todo, as mamas, né, região do pescoço, outras partes que não a sexual, a genitália. Um terceiro momento, a gente vai partir para o exame do genital, né? E esse exame do genital a gente avalia do ponto de vista da vulva, podendo coletar pelos pubianos, que se houve contato com o agressor, pelos podem se soltar durante a relação sexual, durante a violência sexual, e esse pelo ele é coletado por um pente fino, colocado no saco, e onde vai se avaliar material genético no bulbo capilar do autor. Então, pode ser avaliado também se tem salivas, mas tem que ser recente para coletar material genético também. E tem o exame específico do ímen, do períneo, que é a região da genitália externa, que envolve vulva, envolve o ânus. Nessa região aí, a gente tem que dar total atenção, lógico, porque é a mais envolvida, às vezes que deixa as maiores lesões. E a gente parte, então, do exame com técnica de apresentação da região, técnica de posição ginecológica, onde a gente vai descrever, primeiro, o tipo de ímen, segundo, se tem rotura desse ímen ou não, se essa rotura é recente ou antiga. E depois partimos para o exame da região anal. Se há fissuras ou hágades, que são lesões típicas de penetrações, seja por pênis ou por outro material, que não, pênis de borracha ou qualquer outro objeto que pode ser utilizado, e também se vê o pregueamento desse ânus, se há perda do pregueamento, do tônus muscular que está envolvido. Então, o médico legista ele tem que descrever esse conjunto de elementos, solicitar exames adequados e analisar, interpretar esses exames do ponto de vista do pesquisa de espermatozoide, pesquisa de PSA, que é o antígeno prostático específico, o nome está dizendo, específico de próstata, só pode ser homem, e também analisando outros elementos de doença sexualmente transmissível, como HIV, sífilis, gonorreia, enfim, existe uma série aí de exames laboratoriais que a gente solicita e vai acompanhando esse caso. Então, respondendo, nesse caso do retardo mental, há uma avaliação do estado mental, só que se, no primeiro caso,
é preciso continuar a investigação, continuar. Às vezes o exame dá negativo e não significa que não houve a lesão. É preciso continuar essa investigação pela polícia, pelo próprio Propágio, né? Parapágio, no caso agora. E lembrando que no segundo caso foram 8. Não, o primeiro caso foram 8. Ela estava ausente. Né? O segundo caso era paralítica. Isso. Muda. No caso ela apareceu grávida em casa e ela nunca saiu. Isso. No primeiro caso, ou seja, é um estupro coletivo. Coletivo, exato. A coleta de material, se houve ejaculação dos 8, dos 7, dos 2, dos 3, é coletado material. Os suspeitos têm que coletar material e cada DNA vai ser analisado ali separadamente. Mas a primeira análise que vai fazer é a capacidade mental dela. Exatamente. Né? Porque se a capacidade dela não for comprometida, se ela teve relação e consentiu com... Esse é um exemplo clássico de estupro de vulnerável. Né? Na verdade, eu já quis achar a autoria do crime. Né? Na verdade, só pelo fato de ser retardo mental já é vulnerável. O segundo caso, que é da paralítica em casa... Também inclui... Porque a situação de paralítica não faz com que ela tenha resistência, ela não resista ao ato, ou seja, uma diminuição da resistência. Assim como quem, por exemplo, usa sonífero, é a mesma situação. Inclui em estupro de vulnerável, só que nesse segundo caso aí, está grávida. Então, se ela está grávida, isso é um sinal de certeza de conjunção carnal. É estupro. É estupro. De vulnerável. Gente, só fazendo um adendo ao que o doutor está falando, toda vez em que houver um caso de violência sexual, a pessoa a qual foi violentada, se possível, levar a sua veste para a delegacia, né, para posteriormente poder fazer o exame, ser devidamente encaminhado, né, para o IML, para poder fazer o exame e dar um andamento no inquérito, né, ir para o tribunal, para posteriormente ir para o Ministério Público, oferecer denúncia e tudo, melhor, certo? Porque foi como o doutor falou, nem sempre vão ficar os vestígios. Então, às vezes, o que não está no corpo pode estar na veste da vítima. Então, se a vítima puder levar a veste, principalmente os documentos, porque nem sempre a vítima vai ter aquela memória traumática forte. Então, se ela puder levar a veste e os documentos, melhor. Pergunta da plateia. Oi. Doutora, em relação a esse tempo, o doutor já esclareceu muito bem. Fisicamente, nós temos um tempo que nós temos que levar em consideração, quanto mais rápido, melhor, né, para serem tomadas as providências. Mas e quando esse dano que a senhora acabou de falar, ele se instala psicologicamente, essa mulher que foi vítima, essa criança que foi vítima, e finalmente, por ela ter tido a coragem, pelas mídias sociais, que ela se engajou em grupos, e ela teve a coragem, não, eu vou sair de casa, eu consegui sair de casa, e agora eu vou denunciar esse abusador, esse agressor. E eu tenho a minha marca psicológica, não tenho mais a física, já passou o tempo. Como ela deve se portar e como é essa tratativa? O que ela vai ter de resposta, efetivamente? Porque ela vai estar se destruindo quando ela vai lá e se expõe psicologicamente, e ela espera que isso tenha um resultado. Então, o que acontece com essa vítima que tem a coragem de chegar lá, anos, digamos, até quanto tempo o nosso Código Penal nos ampara para estar fazendo essa denúncia? Eu não sei se o termo seria esse, se valeria a pena eu chegar numa instituição pública e fazer essa denúncia. Até quanto tempo eu vou ter o respaldo de que isso poderá ter um resultado para mim positivo e favorável? Sempre que a mulher ela sofre algum tipo de abuso, sempre vale a pena ela fazer a denúncia, certo? Então, assim, se ela sofreu a denúncia, ficou com aquele trauma dela psicológico, e depois de 2, 3 anos ela resolveu ir aos poderes públicos devidos fazer a denúncia, vai valer a pena sim. Porque o que vale é a palavra da vítima.
Dificilmente um crime de estupro ele vai ter testemunha. É muito difícil, porque um estuprador ele vai agir a ermo. Então, o que vale é a palavra da vítima e são os vestígios, são as provas, o que nessa época já não vai mais ter. Então, vai ter que se abrir um processo, vai ter que procurar o que aconteceu naquela época, aí sim vão ter que ir atrás, se tem algum tipo de testemunha, vão ter que ir atrás de relatos psicológicos da vítima, aí já vai entrar a parte da psicologia, já vai entrar a parte da psiquiatria, já vão entrar outras áreas. Mas, a partir do momento em que ela sofreu esse abuso, ela precisa, há necessidade que ela vá às autoridades públicas para fazer esse relato. Porque se ela não fizer isso, as outras pessoas, não digo não só a mulher, me refiro às pessoas, já que pode acontecer tanto com homem quanto com mulher, as outras pessoas, elas vão se recolher. Então, há necessidade disso. Só quero acrescentar que a maioria dos exames sexológicos são negativos. Esse é um problema sério. Era justamente isso que eu ia comentar, Realmente. que nem sempre aquela materialidade do caso, né, do fato, ele vai aparecer em laudos. Então, se for considerar o tempo, não é o suficiente para não fazer uma denúncia. Inclusive, a gente pode comentar até a Lei Joana Maranhão, né, que a gente considera que aquelas... Vamos supor, uma criança sofreu uma violência sexual e a família não acreditou, ela não teve coragem de contar para ninguém, e quando ela completa 18 anos, ela diz, não, já que ninguém acreditou, agora eu sou responsável por mim, eu posso ir procurar. E fazer a denúncia, ou seja, já passou muito tempo. E aí esse tempo, né, ele só vai contar a partir de 18 anos. Né? Então, ela tem mais 20 anos para poder denunciar. Exatamente. 20 anos. O que importa é que ela faça. Ela não pode deixar o crime impune. O que importa é que ela faça. Lembrando que o crime sexual ele é considerado um crime hediondo e inafiançável. Né? Ou seja, tem uma repercussão gravíssima aí. E a gente não entende, às vezes, por que a nossa prevalência aqui é muito alta, né, no estado do Pará. Além do que, não só a questão da responsabilização, né? A gente tem que considerar também os traumas. Né? Uma pessoa que sofre uma violência sexual, geralmente ela fica muito traumatizada. Então, além de procurar a responsabilização, ela precisa se cuidar, né? Para poder ser restabelecida daquele trauma, com os psicólogos, né? Enfim, a equipe multidisciplinar para poder superar tudo isso. Ok. Bom, Professor Leonardo. Bom, boa noite. Gostaria de saber se, no caso, uma vítima que depois de meses resolve ter coragem de denunciar. No caso, ela denunciou que o ex-namorado dela abusou ela meses atrás. Nesse caso, ela não pode mais fazer o exame de corpo de delito porque passou meses. Não possui testemunha. Gostaria de saber até que ponto a lei permite que a palavra da vítima seja levada em consideração, visto que ela pode querer prejudicar o ex-namorado por conta de alguma traição. Nesse caso, se recorre às provas testemunhais. Entendeu? Nesse caso, há necessidade das provas testemunhais. Esse fato que você citou é um fato muito corriqueiro de acontecer. Tá? Não vai ter prova material. Entendeu? Mas e aí? Como era o relacionamento dela com o namorado? Era um relacionamento abusivo? Ou era um relacionamento normal? Era um relacionamento agressivo ou era um relacionamento carinhoso? Ele era uma pessoa carinhosa ou ele era uma pessoa agressiva? Como era a personalidade desse cara? Tudo isso vai ter que ser levado em consideração. Certo? Só lembrando que, apesar de passar do tempo e não ter vestígio, mas vamos lembrar do caso do Neymar? Como é o nome dela? Nájila. O médico legista ele utilizou o exame ginecológico habitual da assistência técnica. Ele utilizou, que na época, o exame que ela fez, próximo da relação sexual, enfim. Isso se chama perícia indireta. O médico legista pode interpretar
exames de 2, 3 meses. Agora, se a pessoa passou por um serviço médico assistencial e não pericial, que tem isso registrado, ele pode pegar informações de um prontuário médico, de uma ficha de atendimento, de exames ginecológicos habituais do consultório do ginecologista e fazer o que nós chamamos de perícia indireta. Boa, doutor Marcelo. Isso volta àquilo que a gente falou do atendimento, né? Tanto o atendimento como a parte técnica na ponta do serviço de saúde, e nós temos que melhorar bastante, né? Bom, eu ia falar o segundo caso, mas só para relatar, falar o outro lado. Nós temos um caso que foi no Instituto, que o exame da paciente, o relato da delegacia é que ela sofreu vítima de estupro num hotel pelo namorado. E, na hora que a gente fez o exame, a característica do exame deu positiva, mas deu muito positiva. É aquela coisa que a gente não está acostumado a ver, é o espermatozoide brigando por campo positivão, vamos dizer assim, né? Que não é normal, porque é complicado, é raro, a gente tem que procurar, tem técnica. E isso chamou a atenção. E isso foi para a autoridade policial, foi indicado, e depois veio a verdade. Na verdade, ela era uma amante desse senhor, ele acabou o relacionamento, ela perturbou, até que ela disse, eu largo, paro, mas eu quero ter uma última noite com você. E ela saiu do motel direto para a delegacia. Então, e aí acusou de estupro. Quer dizer, para você ver que a perícia ela tem que ser totalmente imparcial. Então, não é complicado para a gente, tecnicamente, a gente tem que ser o médico legista ou qualquer profissional da área de segurança pública pericial, ele não pode nunca entrar na história do paciente. Nem mesmo a doutora Débora vai entrar na história que é contada naquele primeiro momento. Não é que nós sejamos insensíveis, não é isso, mas é que nós temos muitos casos também desta natureza que você levantou essa questão. Não é isso, doutor Marcelo? Com certeza. Olha como é interessante a perícia. Saiu da curva do habitual. Houve muito espermatozoide. Isso não está normal. Quando a esmola é grande, o santo desconfia, né, doutor? Na perícia. Exatamente. Bom, vamos passar para o segundo caso. O segundo caso também são 2 casos diferentes, mas eles envolvendo algumas semelhanças. A primeira é uma criança de 6 anos de idade, ela tem uma babá, e essa babá tem um namorado, e esse namorado frequenta a casa dessa pessoa, é conhecida da família. Um determinado dia, a babá resolve sair e pede para o namorado ficar com essa criança de 6 anos, sexo masculino. E quando a mãe chega em casa, a criança está com um comportamento bastante diferenciado, chora, olha para a mãe começa a questionar, e ele diz que o namorado da babá colocou o pintinho dele na boca da criança. Não houve ejaculação, não houve nenhuma lesão. E aí? Como é que essa perícia vai ter que ser feita? Lógico, né? A mãe procura. Mas não há nada, não há vestígios, não há absolutamente nada. Como fica, como é que a gente vai dizer? A criança fantasiou, porque é o que provavelmente o agressor vai dizer, ou não fantasiou? Realmente essa palavra tem força. Esse é o caso paralelo. Olha o segundo caso semelhante a esse. Criança agora com 9 anos de idade, deixa a empregada e olha como muda, né? Aí a mãe vê o comportamento da criança normal, e a criança chega com a mãe de 9 anos assim, mamãe, eu gosto tanto da empregada, por quê? Porque ela faz cosquinha no meu pinto com a boca. Observa que um caso a criança mudou, as duas estão mudando, mas como a gente tem que analisar esses 2 casos? Que resposta a gente dá a isso? Que orientação a gente pode dar para a nossa sociedade sobre esses 2 casos, doutor Marcelo? Bom, do ponto de vista médico-legal, pela história, a gente não tem muito vestígio a coletar. Então, esse exame, como na maioria dos casos, vai dar negativo. A gente segue a ciência, a metodologia, toda a perícia ela é técnica, é metódica. A gente faz todo o procedimento, não deixa de examinar, não faz só por conta de histórias. Lembrando que o exame sexológico ele tem uma parte chamada histórica, onde o médico legista não tem ingerência. As pessoas podem mentir, podem inventar histórias, pode ser fantasioso da criança e tal. E tem a parte da descrição, onde aí sim o médico tecnicamente vai descrever tudo o que vê, né? Com seriedade, com ciência.
E tem a parte dos exames complementares, exames de laboratório. Neste caso aí, provavelmente, os exames laboratórios todos serão negativos, e o exame físico também. Então, a gente vai lançar a mão de uma ferramenta que sai um pouquinho da medicina do médico legista e vai para a psicologia infantil, vai para a psicologia forense. Então, profissionais da área da psicologia capacitados ao entrevistar, ao acompanhar uma criança, interpretar alguns sinais lúdicos durante uma avaliação e retirar dali possíveis indícios que chamam a atenção de ter havido algum crime. E, se houver testemunhas, esse conjunto probatório, né, o probante dentro do processo, pode, sim, caracterizar o crime sexual. É importante, né, nesses casos, considerar realmente o que a gente chama de sinais e sintomas, né, que é a mudança de comportamento, né. Na verdade, existem diversos sinais, eu acho que, se eu não me engano, são uns 30, mais ou menos, que podem ser considerados, né, como um possível indício de comportamento. Lógico que nem todos esses sinais... Um exemplo, a criança ia muito bem na escola, de repente ela começou a ter um baixo rendimento escolar. Óbvio que nem todas as crianças que baixam seu rendimento escolar sofreram violência sexual, mas, considerando todo um conjunto de situações, a gente pode tentar incluir alguns sinais. Mudanças de comportamento, enurese noturna, né, quando a criança volta, já não fazia mais xixi na cama, volta a fazer xixi na cama, né, depois de um tempo. Essas alterações de humor, né, a criança passa a se isolar, ficar com comportamentos depressivos, né? Então, é importante que os responsáveis, as pessoas que convivem com essa criança, observem esses sinais, porque, realmente, nem todo fato vai ter materialidade, né? Mas a gente precisa analisar um conjunto, e daí a importância de todos os outros atendimentos, médicos, psicológicos, enfim. Aquele segundo caso, que a empregada... que ele diz que faz cosquinha no bilau dele, é um caso interessante, porque, às vezes, a gente vê alguns absurdos da sociedade, como alguns pais que querem criar seus filhos machos, vamos dizer assim, e eu ainda cheguei a observar alguns pais que dão cerveja para criança de 10, cigarro, coloca esses meninos, às vezes, de 11 anos, 12 anos para dirigir, sei lá, dando uma cultura bem machista. E aí a minha preocupação é com uma criança que pode parecer um caso, não, é homem, é menino, não é assim, porque ele tem a sua sexualidade bem precoce. Isso vai trazer, com certeza, problemas para a vida dele. Então, às vezes, a gente tem que dizer para a sociedade, olha, isso não é normal, né? Até porque um comportamento sexualizado, né, exagerado e precoce, ele pode estar reproduzindo isso com outras crianças da escola, né? E a gente recebe muitas situações. Inclusive, a gente chama aquele núcleo ali onde possivelmente possa estar acontecendo, justamente para montar um conjunto de informações, né? De repente, uma criança está praticando, está tocando numa outra criança, isso não vai ser um crime. Só que uma das crianças, de repente, pode estar produzindo o que um adulto, né, fez ela passar, né? Boa noite de novo. Doutor, sob o ponto de vista da medicina legal, eu gostaria de saber o seguinte. Em alguns casos, quando acontece esse tipo de crime sexual, e logo depois, por exemplo, a vítima é morta, é claro que, por um lado, tem a circunstância da palavra da vítima, quando ela ainda está viva e sofreu esse crime. Mas aí, quando não tem mais o vestígio físico do corpo, vamos imaginar que os agressores, logo depois de abusar sexualmente, eles atearam fogo no corpo e esconderam o corpo. E aí, quando acharam, qual é o papel da medicina legal? O que um legista tem que fazer nessa ocasião? Então, tudo tem limite, né? Lembra que a gente falou que limite de encontrar, né? Tem tempo e existem situações em que há interferência na interpretação de lesões. O caso que tu citaste aí, o fogo, realmente ele destrói provas. A gente não vai dar dica aqui de destruição de prova para ele. É evidente. Né?
Não dei para ninguém lá, pode utilizar para o mal. A intenção não é essa, né? Não é esse o programa. Mas mesmo tocando fogo, olha que interessante, em caso de carbonização, o útero e a próstata, homem, útero, mulher, são os órgãos que são os últimos atingidos, porque eles são protegidos pela bacia, pela pelve, estrutura óssea. Então, a gente, às vezes, vê o corpo carbonizado, mas consegue definir o gênero. Né? A gente ensina isso na queima total do corpo. Né? 1% são as genitais, né? Que é o último que queima. Né? Isso. E, em relação a cadáver, é interessante que a gente segue o mesmo padrão de exame. A gente faz o exame geral, despe esse cadáver, né? Tira toda a roupa, analisa manchas nas vestes, encaminha ao laboratório, examina toda a pele do cadáver em busca desses vestígios, faz também o exame ginecológico. É um pouco mais difícil, porque o cadáver está mais rígido, mas a gente consegue examinar vulva, a gente consegue examinar o ímen, se está com rotura ou não, sinais de violência física. Isso tudo é descrito, analisado, coletado um material para DNA, material para pesquisa de espermatozoide, PSA, tudo que a gente comentou aqui a respeito. E, portanto, depende do tempo, né, que esse cadáver foi encontrado, se está em avançado estado de putrefação, isso vai prejudicando a análise, a interpretação dos vestígios. Eu costumo dizer a alguns alunos que a função do perito não é encontrar a verdade, mas sim procurá-la. Então, nós devemos procurar a verdade. A gente não tem a obrigação de encontrar. E, às vezes, a gente tem limitações por questões físicas, por exemplo, a carbonização. E aí se parte para outras investigações. A Polícia Civil investiga, o perito criminal faz a avaliação do local do crime, do levantamento de morte, que contribui muito para essa análise conjunta aí, e a gente poder chegar a uma conclusão. Eu gosto muito de frisar, acredito que o doutor Marcelo contribui com isso, existe um jargão muito interessante, que a perícia era a rainha das provas. Eu, particularmente, não gosto desse jargão. Eu acho que a perícia é extremamente importante, mas ela faz parte de um grande quebra-cabeça, onde tem o valor de todas as outras investigações, o policial, o investigador, o delegado. Então, a gente faz parte, na verdade, de um grande quebra-cabeça. A nossa peça ela é muito importante para fechar esse quebra-cabeça, mas não quer dizer que ela seja a principal, porque a gente tem limitações e a nossa perícia sempre é técnica, né? Bom, pessoal, nós tínhamos mais um caso, mas nós estamos muito adiantados com a hora. Eu passaria aqui, eu acho que 3, 4 horas conversando sobre perícia, que acredito que todos nós aqui gostamos do tema, vocês que vieram, se tiveram a disponibilidade de vir, pegando esse trânsito horrível da governadora José Malcher. Mas é assim, nós vamos ter que dar por encerrado o nosso café com perícia forense, com o nosso informação pericial a serviço da sociedade, que é onde nós estamos trabalhando. Lembrando que nós, todo mês, teremos um programa de perícia. Espero revê-lo, doutor Marcelo, assim como a doutora Adélia, a doutora Sem, nos outros programas, para a gente poder discutir outros temas, outros assuntos. O nosso próximo assunto será sobre violência animal e psicopatias envolvendo violência animal. Nós teremos o doutor Felipe Sá, veterinário, perito, estará com a gente falando sobre a violência animal, maus tratos animais, que é um tema realmente que também traz indignação. Então, eu queria encerrar, mas eu quero encerrando mesmo com o nosso artista, o Sérgio Leite, para a gente entregar. E, peraí, só um instantinho, a doutora Lucene tem um recado para dar. Quem quiser dar seu recado, mandar um abraço para a mãe, esteja à vontade, não tem problema nenhum. Apesar que tem gente que trouxe a mãe para cá, né, doutora? Realmente, minha mãe e meu pai estão aqui e eu sou muito grata por isso, né? Sou uma privilegiada, posso falar. Bom, primeiro eu queria agradecer ao professor Walter, ao professor Leonardo, né, pelo convite, lógico. E eu queria lembrar a vocês que, a quem já sabe e a quem ainda não sabe, né, falar que em novembro, do período de 27 a 29 de novembro, nós teremos em Campos de Jordão o COSINFOR, tá, que é o Congresso Multiprofissional de Perícia, de Ciências Forenses,
porque o forense, ele não se resume somente em uma área, ele é multiprofissional. Então, para quem é amante da área, fica a dica, certo? E é isso, gente, muito obrigada por tudo, obrigada a todos vocês. Eu queria só agradecer o convite, muito obrigada. Tá? Boa noite a todos. Ok. Agradecer especialmente, né, ao professor Walter pelo convite. Então, em nome do diretor do ML, Dr. Rinto Cardoso, também né, parabenizar pela escolha do tema e dizer que o Centro de Perícia Científica Renato Chaves, né, na figura do Instituto Médico Legal do Estado do Pará, está à disposição para esclarecer qualquer dúvida relacionada ao tema. E um abraço, um beijo especial à minha esposa, Aline Santos, a minha grande incentivadora profissional. Muito obrigado. Leonardo, professor Leonardo. Então, eu queria agradecer a presença de todos, agradecer a presença do doutor Marcelo, da doutora Débora, da doutora Luciane, e do professor Walter, que resolveu, que foi o idealizador da perícia forense. Todos nós, professor. Agradecer novamente ao diretor Celso, do Centro de Perícia Criminal, e aguardo vocês no próximo Café com Perícia Forense. Aí. Vamos avançar, Sérgio.